Olá a todos, eu sou o Jonas e aqui do meu lado tá a brilhante Monique. Oi, Jonas. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bom, hoje é dia 30 de março de 2026 e olha, a gente vai fazer uma análise em cima de um paper de nível de doutorado que acabou de sair do forno agora mesmo, em março de 2026. Fresquinho, né? Exato. Então, bem-vindos ao Macroeconomia. O título do episódio de hoje é O que é o investimento direto no país? Isso aí. E a nossa escalada de hoje, Jonas, é para desconstruir aquele mito clássico, sabe? Aquela ideia de que todo dinheiro estrangeiro que entra num país é um passaporte garantido para o desenvolvimento. A gente vai falar sobre capitais fantasmas, a ilusão do PIB e como o investimento externo pode, em alguns cenários, extrair muito mais riqueza do que gerar de fato. Nossa, esse tema é pesado, hein, Monique? Mas antes da gente mergulhar nos dados, eu queria agradecer muito a quem está ouvindo a gente pela audiência de sempre. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. E um recado rápido para quem está ouvindo: curtam, compartilhem, interajam com a gente. O episódio de hoje é um oferecimento do nosso próprio canal, Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Acessem, inscrevam-se e fiquem por dentro das tendências globais. Isso mesmo. Bom, Jonas, vamos desempacotar essa história toda? Vamos! Porque, Monique, o FMI e o Banco Mundial passaram décadas, a vida inteira, dizendo pra gente o que o investimento direto estrangeiro é incrível, né? Que era só abrir as portas que o país decolava. Mas esse estudo mostra que a realidade nos bastidores é bem outra. Totalmente. O ponto de partida aqui é a gente entender a taxonomia desse capital. Porque quando o Jornal da Noite fala, o país recebeu bilhões em investimento, a definição técnica disso é muito frouxa. Frouxa como? Tipo, se uma multinacional compra 10% das ações de uma empresa que já existe aqui, isso já entra na estatística como investimento direto. Só que isso mistura coisas que têm impactos completamente diferentes na economia real, sabe? Sim, eu adoro usar uma analogia para isso. Pensa que tem uma diferença brutal entre você construir uma casa do zero e comprar uma casa que já está lá, pronta. Aham, perfeito. O investimento que o pessoal chama de greenfield é a construção. A empresa vem, compra um terreno vazio e levanta uma fábrica. Que é o que todo mundo imagina que seja o investimento, né? Exato, isso gera emprego para pedreiro, contra de cimento local, treinamento de gente. É tijolo em cima de tijolo. A economia sente o dinheiro. Mas aí tem o outro lado, o famoso M&A, que são as fusões e aquisições. Que é a casa pronta. Isso. O M&A é tipo chegar num bairro, comprar uma casa que já tem gente morando e só ir no cartório trocar o nome da escritura. Não adicionou um quarto novo, não comprou um tijolo. O ativo já estava lá. Essa analogia é perfeita, Jonas. E o que é fascinante e até assustador aqui é olhar para os dados da UNCTAD, que é a agência da ONU. Mais de 60% do fluxo global de investimento direto na última década, 60% é puramente M&A. Caramba, mais da metade. Sim, muito mais. Não é construção de fábrica nova. É só troca de dono de coisas que já existiam. E o estudo detalha que o impacto disso na formação real de capital é quase zero. Quase zero. O que me lembra, Monique, daquele caso absurdo da Irlanda, né? A economia leprechaun. Esse caso é clássico. Pois é, em 2015 o PIB da Irlanda cresceu absurdos 26% em um único ano. Quem olha acha que eles acharam petróleo lá, mas não construíram nenhuma fábrica nova. Foi tudo manobra contábil, né? Exatamente. As gigantes de tecnologia pegaram ativos intangíveis, tipo patente, marca, algoritmo, e transferiram para Dublin só para fugir de imposto. O PIB inflou de forma bizarra, mas o cidadão irlandês comum não viu um centavo de aumento real. É, o tal do capital fantasma, Jonas, o Phantom FDI. Quase 40% de todo o estoque global de investimento estrangeiro, não tem substância nenhuma, são trilhões circulando em paraísos fiscais como Luxemburgo e Ilhas Cayman. Nossa, 40% é muita coisa. É bizarro. E a empresa cria uma fachada de papel nesses lugares e o dinheiro só passa por lá. E aí, quando a gente tenta medir o impacto real na economia de países emergentes, esbarra num problema de causalidade gigante. A história de quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Exato.
porque a narrativa é que o investimento traz o crescimento. Mas o paper pergunta, e se for o contrário? E se os países que já estão crescendo por conta própria é que atraem um investidor? É muito mais fácil querer investir em quem já está com a casa arrumada e crescendo, claro. Pois é. Quando os pesquisadores aplicam filtros estatísticos pesados para tirar esse viés, o efeito mágico do investimento despenca em até 40%. Às vezes some completamente. Entendi. Mas, Monique, se esse dinheiro todo não está virando fábrica mágica, o que ele está fazendo de verdade lá na ponta? Quais são os riscos? Porque, tipo, o dólar entrando não é neutro, né? Não, de jeito nenhum. Isso muda o câmbio. E aí entra a famosa doença holandesa. Explica para quem está ouvindo como isso funciona na prática. Claro. Imagina que entra uma enxurrada de dólares num país. Pela lei da oferta e da demanda, muito dólar circulando faz o preço do dólar cair. Ou seja, a moeda local fica supervalorizada. E aí a indústria local se dá mal. Muito mal. Fica caríssimo exportar qualquer coisa porque o seu produto está em moeda forte. E, ao mesmo tempo, fica super barato importar de fora. A indústria nacional é esmagada pelas duas pontas. E ainda tem a questão do ralo da conta de renda, né? O tal do passivo permanente. Sim, esse é o perigo estrutural que o estudo foca bastante. Quando o país recebe muito capital externo, ele assume a obrigação de mandar de volta lucros, dividendos e royalties para sempre. É como se o país assinasse um streaming caríssimo que não dá para cancelar nunca. Perfeito. O estudo traz os dados do Brasil para ilustrar isso. Entre 2018 e 2023, a saída de dólares só por remessas de lucro bateu mais de 40 bilhões de dólares por ano. 40 bilhões de dólares todo ano. Todo ano. Mais de 2% do PIB indo embora num ralo permanente. Em vez do investimento acumular riqueza aqui, ele vira um duto de extração. E tem um cenário de risco ainda mais crítico, Jonas, que são as paradas súbitas. Os sudden stops do Calvo, né? Isso. Como esse capital é muito financiarizado, ele não está preso num chão de fábrica. Se dá uma crise de confiança lá fora, esse dinheiro aperta o botão de pânico e foge na mesma hora. E o câmbio derrete da noite pro dia. Derrete o câmbio, explode a inflação e congela o crédito. É um choque brutal. Certo, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui rapidinho, Monique. E aqueles fundos gigantes de private equity que a gente sempre vê comprando hospital, estrada, infraestrutura. Eles sempre dizem que trazem governança, eficiência de primeiro mundo. Isso não é bom? Olha, o paper reconhece que sim. Em alguns casos, eles trazem produtividade. Mas, frequentemente, eles operam na lógica da extração de valor. O famoso fee extraction. E a operação que mostra isso melhor é o LBO. Leveraged Buyout. Compra alavancada. Tá. Explica isso passo a passo porque essa parte é loucura. Eles usam a própria empresa como garantia, é isso? Exatamente. Imagina que o fundo quer comprar uma rede de clínicas de saúde. Eles não usam o dinheiro deles. Eles vão no banco e pegam um empréstimo gigantesco para comprar a clínica. Tá, até aí parece um financiamento normal. Cara, pareceria se não fosse o dia seguinte. No dia seguinte da compra, o fundo transfere essa dívida do banco direto para o balanço contábil da própria clínica. Cara, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. É como se eu fosse lá, comprasse a padaria da esquina, fazendo uma dívida milionária no meu nome, aí eu assumo a padaria e falo, olha, a partir de hoje o caixa da padaria que vai pagar a dívida que eu fiz para te comprar. É exatamente isso, Jonas. A empresa que era saudável acorda no dia seguinte sufocada em dívida. Todo o dinheiro que ela faz vai para pagar juros, em vez de comprar máquina nova ou contratar médico. Que bizarro. E o fundo ainda cobra taxa extra, né? Cobra taxas de consultoria absurdamente caras da própria empresa. O fundo lucra horrores e a empresa muitas vezes acaba pedindo recuperação judicial. Nossa, é uma extração cirúrgica de riqueza. Mas o que me impressionou no paper é que a nova fronteira de extração nem precisa comprar hospital físico, né? É tudo no mundo digital, as big techs. As plataformas digitais estão quebrando a contabilidade global. Elas faturam bilhões no Brasil vendendo anúncios, serviço em nuvem, mas a presença física delas aqui é mínima. E a manobra fiscal toda acontece na propriedade intelectual, certo? Exato! A matriz da empresa fica num paraíso fiscal. Aí ela licencia a marca ou o algoritmo para a filial dela mesma no país emergente,
cobrando royalties absurdos. Ah, então o lucro que a filial fez aqui some porque ela tem que pagar essa taxa caríssima para a matriz? Isso. O lucro evapora do balanço contábil. E sem lucro, não tem imposto de renda pago para o país de onde o dinheiro saiu. O Estado perde a capacidade de investir no próprio país. E isso afeta totalmente a geopolítica, né, Monique? Porque a gente entra numa guerra de subsídios agora. Com certeza, Jonas. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a geopolítica fraturou o jogo. Entrou a lógica do friendshoring. Que é tipo só fazer negócio com países amigos, certo? Isso, trazer a produção para perto ou para aliados políticos. E os Estados Unidos e a Europa começaram uma guerra de subsídios absurda. O IRA nos Estados Unidos, o Green Deal na Europa. Estão injetando bilhões para atrair fábricas. E aí os países em desenvolvimento tomam uma rasteira, porque, convenhamos, nenhum país do sul global tem caixa para competir com o tesouro americano dando dinheiro de graça para a empresa se instalar lá. Zero capacidade. É um custo de oportunidade brutal. Se não atrair essas cadeias de alto valor, corre o risco de ficar isolado vendendo só matéria-prima para sempre. E para piorar, a gente já está perdendo dinheiro com aquela fuga de impostos das Big Techs. Os dados mostram que os países em desenvolvimento perdem de 100 a 500 bilhões de dólares por ano com essa elisão fiscal que eles chamam de BEPS. É uma sangria imensa. E, Monique, o Brasil aprovou aquela Lei 14596 no ano passado, em 2023, sobre preços de transferência, tentando se alinhar ao CDE para frear isso. Como funciona? Então, essa lei adota o Arm's Length Principle. Basicamente, a Receita Federal agora exige que o preço de uma peça que a matriz vende para a filial seja igual ao preço que ela cobraria de um concorrente qualquer no mercado. Para evitar que eles vendam a peça superfaturada só para transferir o lucro, né? Exatamente, tenta travar essa transferência de lucro disfarçada de custo. Mas o paper é bem cauteloso sobre os efeitos práticos, porque auditar isso exige uma capacidade tecnológica gigante do Estado. Entendi. E a grande ironia é que enquanto o governo federal tenta fechar esses ralos, os governadores e prefeitos fazem a tal da guerra fiscal. Ah, corrida para o fundo do poço. Pois é, ficam dando isenção bilionária, terreno de graça, tudo para atrair uma montadora, e muitas vezes o Estado toma um prejuízo colossal. E ainda sofre com a gentificação, né? Chega a empresa, o aluguel no bairro explode e o trabalhador local é expulso para a periferia. A conta social é altíssima. Exato. Por isso que eu gostei muito da solução que o estudo propõe, a tal da matriz de avaliação do investimento direto. Essa matriz é o pulo do gato para o formulador de política pública. Ela divide o capital em 3 tipos. Vamos passar por eles rapidinho para quem está acompanhando a gente. O primeiro é o benéfico estrutural. Esse é o sonho. É a fábrica nova de alta tecnologia que contrata gente local, transfere conhecimento, exige que o fornecedor daqui melhore a qualidade. Maravilha. O segundo é o condicional. Que é o M&A, a fusão, mas que vem com reestruturação de verdade. Traz tecnologia nova, aumenta a escala, mas precisa ser monitorado de perto para não virar extração de lucro. E o terceiro, que é o predatório. Esse é o que a gente tem que evitar a todo custo. É o LBO abusivo que asfixia a empresa, é o capital fantasma só para fuga de imposto, ou aquele que só explora recurso natural e deixa rastro de greenwashing. Perfeito, Monique. E lembrando aqui, de forma super enfática, nenhuma das discussões que a gente trouxe hoje serve como recomendação de investimento, tá? De forma alguma. Trata-se puramente de uma análise macroeconômica da saúde estrutural dos países e dessas estratégias governamentais que a gente está vendo. Importante deixar isso claro sempre. O debate aqui é sobre política pública. Exatamente. Bom, e caminhando para o fim, a leitura desse texto me deixou com uma pulga atrás da orelha. Sabe aquela história da armadilha da renda média? Sim, a maldição dos países emergentes. Isso. Existe um conceito chamado curva sorriso. Na produção de qualquer tecnologia, o lucro alto está nas pontas. De um lado, no design e nas patentes, e do outro lado, no marketing e na marca. O fundo dessa curva, onde o lucro é mínimo, é a montagem física. A linha de produção pura e simples, né? Isso. E se as multinacionais mantêm o cérebro da inovação lá nos países de origem delas e deixam só o braço de montagem barata aqui nas nações emergentes,
Será que a gente não está aplaudindo a chegada de meia dúzia de empregos de fábrica, enquanto, na verdade, a gente está terceirizando para sempre a nossa capacidade de inventar o futuro? Jonas, essa é uma reflexão profundíssima. Ficar só com a montagem é aceitar o subdesenvolvimento perpétuo, né? Pois é. Fica essa provocação pesada para todo mundo que está ouvindo pensar. Com certeza. É uma lente indispensável para a gente entender o século XXI. E, bom, chegamos ao fim da nossa análise e, como de costume, precisamos lembrar. Esse material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. É isso aí. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões e desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente nesse mergulho profundo. Esperamos vocês nas próximas análises. Obrigada, Jonas. Até o próximo programa, pessoal. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui. E vocês? Fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam o Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!